Olá, seja muito bem-vindo ao nosso minuto de reflexão. Hoje nós vamos falar um pouco sobre símbolos. Símbolos. Os símbolos são interessantes, né? Os símbolos falam coisas, contam da origem e explicam fatos. Os símbolos são muito importantes. Só que nós, os brasileiros, nós não somos ligados em símbolos. Nós não entendemos quase nada de símbolos. Por exemplo, quando nós aprendemos na escola o descobrimento do Brasil, nós até desenhamos aquelas caravelas, né, com aquela cruz de Malta, aquela cruz com a faixa branca no meio, e depois alguém se espanta quando afirma que a maçonaria estava envolvida no descobrimento do Brasil. Ora, se nas caravelas que chegaram no Brasil tinha a cruz da nova ordem maçônica, é claro que a maçonaria estava financiando o descobrimento do Brasil. Mas por que nós não sabemos disso? Porque a gente olha o símbolo das cruzes nas caravelas e acha que é apenas uma cruz, símbolo de cristianismo, apenas isso. Nós apenas analisamos os símbolos de uma forma superficial. E os símbolos estão em toda parte, inclusive na fé das pessoas. As igrejas, por exemplo, elas têm brasões, escudos, dizeres carregados de significado. Os prédios, quando são construídos, eles são carregados de significado. Mesmo os prédios modernos que não têm arte nenhuma na sua construção, eles estão carregando um significado, que aquela pessoa que construiu o prédio é uma pessoa superficial, apenas isso. Muito bem, nós estamos chegando aí agora na época do Natal. E o Natal é uma época carregada de símbolos. Tem muita simbologia no Natal. E como nós, os brasileiros, somos bons em interpretar símbolos, nós apenas falamos, não, o Natal celebra o nascimento do Salvador. Interessante. O mais curioso de tudo é que o judeu não comemora aniversário. Não, Adilson, você está errado, porque lá na Bíblia tem um texto onde Herodes comemora a data do seu natalício. Natalício é nascimento, então era aniversário. Herodes não era judeu, meu querido, Herodes era indumeu. O judeu, ele possui um calendário de festas que são chamadas as festas do Senhor. Então existem as festas do Senhor e as festas pagãs. Existe uma comemoração que os judeus praticavam, creio que não praticam mais, que se chamava o Choro a Tamuz, onde as mulheres choravam para que Tamuz voltasse novamente à terra dos viventes. Talvez você nunca ouviu falar disso, não é? Mas você, através da simbologia, está envolvido nisso. E você não sabe. Quem é Tamuz? Tamuz é aquele que é comemorado agora no Natal. Vou te contar uma história. Cão, filho de Noé, Noé teve 3 filhos depois do dilúvio, Sem, Cão e Jafé. Eu vou contar essa história rápido porque isso aí você acha no YouTube em qualquer canal, se você quiser detalhar, se aprofundar. Então eu vou contar bem por cima. Então Noé teve Sem, Cão e Jafé. Cão teve um filho chamado Cuxi. E Cuxi se casou com uma mulher chamada Semiramis. Talvez a mulher mais perversa da história. É o chamado espírito de Jezabel. Jezabel e Semiramis têm um ponto muito em comum. Talvez isso merece até um minuto de reflexão. A Semiramis, juntamente com o seu marido, praticamente gerou toda a idolatria, né? Mas vamos contar a história. Então o Cão teve um filho chamado Cuxi. Cuxi se casou com Semiramis e teve um filho chamado Nimrod. Nimrod, depois da morte de seu pai, se casou com a sua mãe. E dali começou toda a idolatria que se conhece. Semiramis se autodenominou a deusa Lua, que para os gregos e para os romanos, né, Diana, e assim foi. Muda a nação, mas muda o nome da deusa, mas é a mesma deusa. Depois, nesse casamento incestuoso entre mãe e filho, nasceu um filho chamado Tamuz. E Tamuz foi morto
por um animal. Mas onde ele morreu, conta a lenda que nasceu um pinheiro. E a sua mãe incentivava as pessoas a que se adorasse aquele pinheiro, que trouxesse aquele pinheiro para casa como um símbolo de Tamuz. E colocava-se frutos naquele pinheiro. Ah, engraçado, pinheiro, Tamuz. Peraí, mas o pinheirinho não é da árvore de Natal? É ele mesmo. Essa prática não tem nada a ver com Jesus. Na verdade, a árvore de Natal é um símbolo de adoração a Tamuz. Aquele menino na manjedoura é um símbolo de Tamuz. Não, Matheus, você está enganado. Aquele menino na manjedoura é Jesus quando nasceu e os reis magos vieram visitá-los. Então eu vou fazer um desafio para você. Dá uma estudadinha na história e veja as datas. Você vai ver que quando os reis magos bateram na porta, não, Jesus nasceu numa gruta. Aí lá entre as vacas, aí os reis magos chegaram. Não, meu querido, não. Jesus nasceu em Belém, numa manjedoura que era a parte de baixo da casa se guardava o gado e no verão as pessoas dormiam no telhado. Dá uma olhadinha para você ver. E quando os reis magos chegaram, possivelmente quem abriu a porta foi Jesus. Talvez Jesus chegou à porta e falou assim: ô mamãe, tem 3 homens aqui na porta. Porque eles não chegaram para conhecer Jesus na ocasião do seu nascimento. Ah, mas é a história que eu aprendi. Pois é, mas ali no presépio está cheio de simbologias. O menino é Tamuz, a mãe é Semíramis. E nada mais é do que uma adaptação, do culto a Tamuz para a nossa época, recheado de cristianismo, mas toda a simbologia do Natal é uma simbologia pagã, assim como a da Páscoa. Aí você deve estar perguntando por que isso aconteceu. Porque quando Constantino abraçou a fé cristã, mais tarde Teodósio, ele sistematizou a fé cristã dentro do Império Romano, a coisa ficou meio pela metade. Houve uma fusão da cultura cristã com a cultura pagã. É isso que aconteceu. E dessa fusão nasceram as nossas festas, como a Páscoa, que é uma festa pagã, como o Natal, que também é uma festa pagã, recheada de traços de cristianismo. Tudo isso acontece por quê? Porque nós não entendemos a simbologia das coisas. Mas os símbolos falam e falam muito, tá bom? Aí você já deve estar pensando, mas até que ponto isso me contamina? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, quase ninguém comemora o Natal como o nascimento de Jesus. Vamos combinar. Natal é época de festa, de muita bebedeira, de rever família, de trocar presentes. E a troca de presentes também era uma coisa que Semíramis ensinou o povo na época como adoração a Tamuz. Mas as pessoas não se lembram que o Natal, segundo a nossa cultura cristã, carregada de símbolos, comemora-se o nascimento de Jesus. Não, muita gente não se lembra. Existem muitas pessoas que diante de uma mesa farta não faz nem sequer uma oração agradecendo porque o Salvador veio ao mundo. Então, como pode-se dizer que o Natal se comemora o nascimento de Cristo? Como que uma pessoa que nem sequer segue a Cristo diz que comemora o nascimento de Cristo? Então, você observa que nessa nossa cultura cheia de miscigenação, cheia de mistura, acaba se tornando uma porta ou um terreno fértil para o paganismo e a idolatria, disfarçada de boa-fé e de cristianismo. É isso que acontece. E qual a nossa postura diante do Natal? Eu sinceramente não sei dizer para você não, mas eu aconselho você
a sempre perguntar o que significam os símbolos, perguntar o que eles carregam dentro de si. Você, por exemplo, que tem o hábito de colocar uma guirlanda na porta da sua casa, e tem gente que fala assim, eu nem sei o que é guirlanda. É aquela rodinha cheia de bolinha que você coloca na porta. Aquilo ali já é a cultura que Semíramis ensinou, adaptada à idade lá romana e grega. A guirlanda era colocada em todas as portas dos adoradores. Então eles colocavam a guirlanda na porta para que um homem, um bom velhinho, né? Isso, chamado Klaus, que tinha um hábito de, na época da comemoração do Deus Sol, o Deus Sol é Nimrod, tá? Antes de mais nada. Depois você dá uma olhadinha na internet que tem tudo lá. Ele dava presentes de madeira, de brinquedo, para todas as crianças que eram adoradores do Deus Sol. Santa Claus, você não conhece? É o Papai Noel. O Papai Noel é chamado na língua portuguesa, mas o Santa Claus, o Claus, era sim um adorador do Deus Sol, que deve ter feito essa promessa para o Deus Sol, em honra ao Deus Sol, ele dar presente para as crianças. Você está vendo como que nós fazemos as coisas automaticamente e não sabemos a sua origem? Então é bom pesquisar, é bom entender. Mas, acima de tudo, eu quero que você busque um pouco um foco nas festas judaicas. Se a gente que se diz cristão e que adora um Deus único, quer celebrar festas, por que nós não celebramos as festas judaicas e celebramos as festas pagãs? Sabe por quê? Porque nós somos rebeldes, essa é a verdade. Na Bíblia, eu não estou dizendo que é ordenança celebrar festas judaicas, não. Mas já que você vai celebrar uma festa, celebre uma festa judaica. Por que não? E na Bíblia Sagrada, quando Deus fala das festas, ele diz as minhas festas, que também são carregadas de significados, tá? As festas judaicas, elas são lindas e carregadas de muitos significados. Dá uma olhadinha sobre elas lá, você vai gostar, tá bom? Fique bem e fique com Deus.